casas que Jesus visitou. As 12 casas. Semana passada falamos da primeira casa, que foi o milagre em Caná da Galileia, que foi no casamento. A primeira casa que ele visitou foi uma casa de um casamento. Seu ministério começou a se destacar dentro de um casamento. E nós iremos falar das 12 casas que ele visitou. E conforme eu for falando cada casa, irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficácia. Ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Então, conforme eu for ministrando aqui, saiba de uma coisa: cada vez que eu falar casa, eu vou impetrar uma palavra de Deus sobre a tua casa também. Eu acredito em um Deus onipresente. O que é onipresente? Ele está aqui e também está na tua casa. Então, conforme eu for entregando a mensagem de Deus, o recado, que significa mensagem falada, vai tomando posse. Vai dizendo: Jesus, entra na minha casa, visita o meu lar, Jesus, trabalha lá, faz alguma coisa. Pois estaremos falando de 12 casas. Eu tenho certeza que dessas 12 casas, pelo menos uma vai se identificar com você. Pelo menos uma dessa casa você vai precisar que Jesus entre lá e faça alguma coisa. Nós lemos aqui 4 versículos. Quantos versículos? 4. Esses 4 versículos, os 2 primeiros narra um milagre. Parece ser pouco versículo para você conseguir extrair alguma coisa, para você tirar alguma lição. Olha que o versículo diz, o 14 e o 15. E Jesus, entrando em casa de Pedro, ouviu a sogra deste acamada, queimando em febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e ela levantou-se e começou a servir. Então parece que dentro desse pequeno milagre, porque todos os milagres que Jesus operou foi grande, para quem está recebendo é grande, talvez para quem está olhando não seja tão grande, mas para quem está recebendo pode ser uma dor de cabeça. Receber um milagre, para quem está recebendo é grande, sim ou não? Então, quando fala de febre, parece que é algo normal, é uma doença de rico. Na verdade, febre não é doença, é apenas um sinal de que alguma coisa está dando errado e precisa saber, uma inflamação, alguma coisa parecida, mas não é doença. Então parece ser coisa pequena, sim ou não? Coisa pequena para você que não está com febre, mas para quem está com febre é coisa grande, e para quem recebe o milagre é maior ainda. Aleluia. Então nós iremos extrair dentro desses 4 versículos 7 lições que Jesus nos dá dentro deste versículo. Dentro desses 4 versículos eu tenho 7 lições que nós vamos extrair deste versículo. A Bíblia diz, essa passagem, em 3 livros: Mateus, Marcos e Lucas. O único evangelho que não narra este milagre é João. João, como foi o último livro a ser escrito, ele não narra esse milagre. Mas Mateus narra. Se você quiser anotar, irmãos, quem está começando a pregar agora, quem tem vontade de pregar, curiosidade, desejo, isso aqui é bom para você, irmãos. Para você é bom, para mim também é bom. Isso aqui é uma mensagem expositiva. Eu vou ler, vou explicar e vou aplicar o texto. Então, é uma mensagem expositiva. Se você quiser anotar, aonde estão esses milagres? Quando alguém te perguntar, onde está o milagre da casa
de Pedro que Jesus curou a sogra dele. Aí você vai lá, Mateus capítulo 8, versículo 14 ao 17, Marcos capítulo 1, do versículo 29 ao 34, Lucas capítulo 4, do versículo 38 ao versículo 41. Os três primeiros evangelhos, que são conhecidos como evangelhos sinóticos, eles citam esses três milagres, ou esse milagre, cada um de uma forma, cada um de uma natureza, cada um dentro da sua intelectualidade. Ele narra esse milagre. Mateus fala que Jesus, capítulo 8 de Mateus, antes desse milagre, Jesus faz 2 milagres. Quantos milagres? 2. Capítulo 8, ele limpa a lepra de um leproso. Capítulo 8, ele cura o leproso, ele arranca a lepra dele. Lembra daquele leproso que Jesus está vindo da oração e dobra o joelho e fala: mestre, se tu quiseres, tu me torna. E Jesus olha para ele e diz: eu quero. E na mesma hora ele se torna limpo. No mesmo capítulo 8, antes desse milagre que nós lemos agora da casa de Pedro, Jesus ele passa em Cafarnaum da Galileia e vem um centurião até ele. O que é centurião? Centurião vem de 100, que é um soldado romano que toma conta de 100 soldados. É um capitão que toma conta de 100 soldados. Então centurião é que ele toma conta de uma guarnição de 100 soldados. Ele vai correndo até Jesus e diz: mestre, o meu servo está doente à morte em casa. Jesus pergunta: eu vou lá, posso ir lá? Eu vou lá curá-lo. Ele responde: mestre, eu não sou digno de recebê-lo debaixo do meu, mas eu acredito tanto no Senhor, que se o Senhor mandar uma palavra, o meu servo será curado. Jesus olha para ele e diz assim: olha, tu não é judeu, tu não é romano, mas uma coisa é, eu nunca vi tanta fé. Vai em paz, o teu servo já está curado. Então Mateus diz que Jesus, antes de entrar na casa de Pedro, ele faz esses 2 milagres. Marcos e Lucas narram que Jesus está vindo da sinagoga. Olha isso aqui. Marcos e Lucas diz que Jesus está na sinagoga de manhã, ensinando. Jesus está ensinando. De repente entra um rapaz endemoniado. Esse rapaz entra endemoniado, gritando, dizendo: Jesus, filho de Davi, o que fazes antes do tempo? Jesus olha para ele e diz: cala-te, sai dele, demônio. E na mesma hora aquele moço ele é liberto. Aqui eu já recebo de Deus uma orientação. Jesus está cansado. Ele está pregando na sinagoga. Jesus está expulsando demônios. Jesus está curando enfermos. Chega à tarde, ele vai para a casa de Pedro. A casa não é da sogra de Pedro. Guarde bem isso. Tem gente que diz: Jesus foi na casa da sogra de Pedro. Não. A casa era de Pedro, mas a sogra dele morava com ele. Pedro, ele era hospitaleiro. Na casa de Pedro morava a família de Pedro, a sua sogra e o teu irmão André. Então na casa de Pedro tinha essa família. Jesus prega de manhã na sinagoga, limpa o leproso, dá vida ao empregado do centurião, expulsa o demônio do rapaz. À tarde ele está cansado. Ele diz: eu vou para a casa de Pedro descansar. Ele vai no intuito de descansar o seu corpo físico, porque como homem ele cansa, mas como Deus ele diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Como homem, ele sente sede, mas como Deus, ele é a fonte da água da vida. Como homem, ele sentiu fome, mas como Deus, ele é o pão, glória, que desceu do céu. Então, como homem, ele quer entrar na casa de Pedro e descansar, porque ele passou o dia operando milagres, ensinando na sinagoga, expulsando o demônio. Vou para a casa de Pedro descansar. Quando ele entra na casa, ele encontra a sogra de Pedro, acamada, fervendo ou ardendo de febre. Quando ele olha para ela, ele não deixa ela enferma. Ele poderia muito bem falar: estou cansado, não vou fazer nada, vou descansar e depois eu vejo o que eu faço. Mas não, ele mesmo cansado, pega na mão dela, e na hora que ele toca nela, a febre, ela desaparece na hora. Primeira lição que eu aprendo aqui: não há distância, não há tempo, não há cansaço que impeça de Jesus fazer um milagre na sua vida. Não há problema nenhum, meu irmão, para Jesus operar o milagre. Ele estava cansado, ele estava fatigado, mas ele disse: alguém necessitando do milagre. Não importa o meu cansaço, o que importa é que ela precisa do milagre, e hoje ela vai sair com o milagre daqui. A necessidade dela era mais importante do que o seu próprio desejo de descansar. Eu quero descansar, mas antes de fazer isso, eu vou curar ela, vou libertar ele, vou entrar com providência. Jesus nunca esteve demasiadamente cansado para não ajudar uma pessoa. Jesus está pronto a toda hora para operar um milagre na nossa vida. Para Jesus não tem distância, Ele é Deus de perto. Para Jesus não tem hora, Ele opera a hora que Ele quiser. Para Jesus não precisa usar paradigma, não precisa parafernália, não precisa sal grosso, não precisa galho de arruda, não precisa de sexta-feira 13, nem de fogueira santa. Se Jesus quiser operar o milagre agora, alguém já pegou isso? Se Jesus quiser fazer o milagre agora, Ele opera o milagre agora. A casa de Pedro é uma casa singela, uma casa humilde, simples. Pedro era pescador, filho de Bar-Jonas, sócio de Tiago na pescaria. Uma casa simples. E as casas simples no tempo de Jesus não tinha cômodos repartidos como a nossa casa hoje. A nossa casa, você quer entrar no seu quarto, você fechou a porta, ninguém te viu mais. Você vai para a sala, quiser encostar a porta, ninguém te viu. Só que a casa nos tempos de Jesus era um cômodo grande, comprido, e não tinha casa em cima, era só embaixo e não tinha repartição. Não tinha área da sala para um, a cozinha para outro, não. Era um cômodo grande só. E para subir no telhado, era uma escada feita por fora da casa, que dava para você subir até o telhado. Não era laje, era telhado, até você subir lá. Então era uma casa que ficava em Cafarnaum, que ficava na região da Galileia, um lugar humilde, um lugar simples. Mas Jesus não quis saber se era mansão ou era barraco, se era casebre ou se era casa boa. O negócio dele era estar lá, dentro da casa de alguém fazendo milagre. A segunda lição que eu aprendo aqui: Jesus jamais
vai deixar de ir na casa de um necessitado. Mas eu vou repetir mais uma vez. Jesus jamais vai deixar de ir na casa de um necessitado. Jesus tinha alegria de ir na casa de alguém. Jesus até era tão tremendo, Jesus, que ele se oferecia para ir. Não vai me convidar? Eu vou do mesmo jeito. Centurião, posso ir para a tua casa? Ah, não vai não, mas eu quero ir lá. Tem casa que nem convida Jesus, mas pela misericórdia dele, ele fala: eu vou lá assim mesmo. Aleluia. Eu vou entrar lá e vou mudar. Lembra na casa de Jairo? O impedimento que foi para Jesus chegar lá. Uma mulher que não tinha nada a ver com a história, entrou no meio da cena, roubou a cena, foi curada. Os amigos de Jairo disseram: deixa pra lá, tua filha está morta. Jairo ficou meio triste, vou falar para Jesus ir embora também. Jesus levantou a mão e disse: qual é a promessa, Jairo? A promessa é que o Senhor vai na minha casa. Então fica tranquilo. Fale quem quiser, ache ruim quem quiser, faça biquinho quem quiser, goste quem quiser. Hoje eu vou na sua casa. Eu falei que eu vou inventar algumas palavras. Se você toma posse, você vai receber. Assim diz o Senhor: hoje eu vou na tua casa. Você lembra de Zaqueu? O desejo de Zaqueu era vê-lo, e o desejo de Jesus era dormir na casa dele. Eu fico pensando: que Jesus é esse? Glória a Deus. Que Jesus é esse? O meu desejo é vê-lo, mas o meu desejo é dormir na tua casa. O meu desejo é enxergá-lo, mas o meu desejo é pousar na tua casa. O meu desejo, eu tenho curiosidade, eu quero saber como é esse homem aí. Se a barba dele é grande, como que ele é? Aí Jesus olha e diz: a sua curiosidade é me ver? Então desce daí que você não vai me ver de longe não. Você vai me ver de perto. Eu vou entrar na tua casa. Então jamais Jesus vai rejeitar um convite de entrar na casa de alguém. E tem mais: não precisa ser festa para convidar ele. Tem gente que só convida em data festiva, Natal, antes de cortar o peru. Vem Jesus, entra aqui. Jesus diz: eu quero passar com você os 365 dias do ano. Eu não quero somente uma data comemorativa, não. Eu não quero ir na sua casa só quando está tendo festa, não. Eu quero ir na tua casa quando você estiver chorando. Eu quero ir na tua casa quando você estiver perdendo. Eu quero ir na tua casa quando o luto bater lá. Eu quero ir na tua casa quando o diagnóstico humano for contra aquilo que você deseja. Aí eu vou entrar na tua casa. Eu posso dar um conselho pastoral aqui hoje? Convida Jesus para ir na tua casa todo dia. Aleluia. Todas as horas. Se possível, eu vou falar para ele: mestre, não sai da minha casa não. Eu sei que eu falo umas coisas que não tem nada a ver, mas fica aqui comigo. Não sai daqui não. Terceira lição que eu aprendo é que para Jesus não existe graus de enfermidades. Tem gente que pensa que Jesus só cura enfermidades terríveis, e outros pensam que Jesus só cura enfermidade pequena. Olha isso aqui: Jesus acabou de dar vida ao servo do centurião. Passou algumas horas, ele curou uma mulher de febre. Para Jesus, irmãos, não tem graus de enfermidade. Pode ser pequena ou pode ser grande. Jesus chega e faz o milagre. Jesus chega e arranca. Nós temos uma ideia: só vamos orar quando as coisas chegarem no ponto final. Só vamos orar quando a situação acabar tudo. Aí vamos orar, porque Jesus só vai me ouvir quando tudo tiver acabado. Para com isso. Sabe quando o problema começar? Comece a orar agora. Não espera virar uma bola de neve não. Ora, porque se Jesus arranca câncer, Jesus também cura dor de cabeça.
Se Jesus arranca caroços, Jesus cura visão. Para Jesus não há distância, tamanho de enfermidade. Clamou, Ele cura. Quem toma posse do milagre aqui hoje? Você toma posse da cura aqui nessa noite? Tudo dentro desses versículos eu aprendo essas lições. E olha que coisa linda. Olha isso aqui. No 15, Jesus toca nela e ela é curada. Olha o 17. Põe o 17. Coloca o outro então, o 16. Olha isso aqui. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou a todos que estavam enfermos. Sabe o que eu acho lindo de Jesus? Ele vai com um propósito, mas se chegar lá no lugar do propósito tiver mais gente precisando do milagre, Ele não vai fazer só o propósito, Ele vai fazer o propósito e além do propósito. É tremendo isso, porque Ele cura uma febre, Ele arranca uma febre, melhor dizendo, não cura porque nem enfermidade, Ele arranca uma febre e daqui a pouco Ele expulsa demônios, como se estivesse dizendo: febre e expulsar demônio para mim é a mesma coisa, não tem problema nenhum. Eu sou Deus que curo coisas grandes, e eu sou Deus que curo coisas pequenas. Eu sou Deus que entra onde ninguém entra, e eu sou Deus que faço aquilo que ninguém faz. Eu sou Deus que opero sem deixar sinal. Eu sou Deus que opero sem usar bisturi. Eu sou Deus que opera e quando opero deixo melhor do que o original. Eu sou Deus de perto e sou Deus de longe. Se você me convidar, eu vou na tua casa. Mas se você não me convidar, eu vou na tua casa do mesmo jeito. Se você quiser, eu entro lá. Mas se não quiser, eu vou entrar da mesma forma. Eu vou liberar essa palavra. Hoje você me escapa. Jesus vai entrar na tua casa. Vamos, levante as duas mãos para o céu. Vamos esquentar esse negócio. Levante as duas mãos. Levante as duas mãos. Diga para o teu irmão assim: hoje você me escapa. Não, diga mais forte: hoje você me escapa. Hoje Jesus vai dormir na tua casa. Fala para ele, fala para ele, fala para ela. Fala: hoje Jesus vai entrar na tua casa. Glória. Quem está pronto para receber Jesus em casa? Quem está pronto para... Quem vai estar na porta esperando Ele? Quem vai estar na porta aguardando Ele? Só quem vai estar na porta esperando, joga a mão para cima, abre a boca, faça alguma coisa, glorifica Ele. Hoje não tem escapatória. Pastor, a minha casa só tem um cômodo. Tudo bem, ele vai andar menos, mas ele vai lá. Pastor, minha casa tem 10 cômodos, ele vai andar mais, mas ele vai lá também. Pastor, na minha casa não tem cadeira, não importa, ele fica de pé, ele senta no chão, ele senta na cama, mas que ele vai entrar aonde ele vai, meu irmão. Não há dificuldade para Jesus visitar uma casa. Ele entrou na casa de Pedro, fez milagres, restaurou. Mas a quarta lição que eu aprendo: que os crentes também ficam doentes. Eu sei que agora o Glória vai abafar um pouco, porque quando fala de doença, nós queremos usar a palavra pensando que é mágica, né? Está repreendido. Mas a doença vem. Ela vem para rico, ela vem para pobre, ela vem para quem tem fé, e ela vem para quem não tem fé também. Crente não está isento de enfermidade. Crente não está isento de lágrimas. Se alguém está te pregando ou te vendendo um evangelho de que crente não chora, que crente não tem dor,
que crente não vai para a cova, não vai para o vale, sai dessa igreja, porque é tudo mentira. Aleluia. Crente chora, crente fica doente, crente passa por enfermidade, crente chora muito, e chora muito. É lícito que isso aconteça, mas se a Bíblia diz que crente fica doente, a Bíblia também diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se a Bíblia diz que crente chora, a Bíblia também diz que as tribulações deste tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. O que eu vou citar aqui não é para abalar sua fé, não. É para lhe mostrar que crente também fica doente. Segundo o livro dos Reis, capítulo 13, versículo 14. Quem já ouviu falar do profeta Eliseu? Já ouviu falar do profeta Eliseu? O profeta Eliseu foi sucessor de Elias. Elias fez 7 milagres. Eliseu fez 14. Eliseu pediu a porção dobrada do espírito que habitava em Elias. Não é o Espírito de Deus, tá, irmão? Guarde isso. Eliseu não pediu o Espírito de Deus, porção dobrada. Ninguém aguenta isso, não. Ele pediu a porção que habitava em Elias. Ele queria fazer 2 vezes mais do que Elias fez. E olha o que aconteceu com ele. E Eliseu estava doente. Mas pode o profeta ficar doente? Pode homem de Deus ficar doente? Pode servo de Deus ir para o hospital? E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. Na minha Bíblia está escrito assim: e Eliseu estava sofrendo da enfermidade que levou ele à morte. Então não quer dizer que a morte veio e ceifou de uma vez. Ele veio sofrendo dia após dias com essa dor. Mas não era um profeta que orou e o machado flutuou? Não era um profeta que tinha veneno na panela, ele colocou farinha, o veneno foi embora? Não era um profeta que zombaram dele, saiu uma ursa e comeu 42 meninos pequenos, não era? É. Mas ele está doente, ele está enfermo, e ele não é curado, não. A Bíblia diz que ele morre dessa enfermidade. Só que ele morre com 13 milagres nas costas. E era para ser 14. Eliseu morreu. Os seus ossos foram jogados dentro de uma cova aberta. Houve-se um alvoroço na cidade. Estavam levando o defunto pelos braços e pelas pernas. Na hora do alvoroço, não teve quando levar o defunto até o lugar de enterrar. Vamos jogar aqui mesmo, ô glória. Aonde está esse osso aqui? Na hora que jogaram o defunto morto tocou no osso do profeta novo. E na mesma hora o defunto morto ressuscitou para a glória de Deus. Eu posso liberar uma palavra. Na sua doença você vai curar alguém, meu irmão. Você é profeta. Eu vou liberar porque o Espírito está testificando aqui. Na tua enfermidade você vai curar alguém, meu irmão. Na sua dor você vai curar alguém. A sua enfermidade não é em vão. Nessa dor você vai curar alguém. Receba isso da parte de Deus. Você acha que crente vai para o hospital em vão, irmão? Um tempo atrás eu comecei a sentir falta de ar. E eu sempre sofri desde pequeno com falta de ar.
Eu comecei a sentir falta de ar bastante, era bem no começo da pandemia. Falta de ar, saía para fora de casa, não tinha ar, corria na rua, não tinha ar, entrava no carro, não tinha ar. Fui no hospital lá no Paraisópolis, era de madrugada, Rafael me levou lá. E eu com a janela aberta, quando eu entrei, fui atendido, fizeram lá escreveram meu nome, o Rafael passou meu nome, meu documento. Na hora que eu fui fazer a triagem, a hora que eu entrei, uma moça olhou para mim e disse: o senhor é pastor, né? Aleluia! Falei: pela bondade, filha. Ela falou: Jesus te trouxe aqui só para falar comigo. E ela começou a chorar copiosamente. Glória a Deus. Eu orei por ela, Jesus sarou ela. Como eu tinha dado entrada no papel, entrei, colaram um monte de negócio em mim aqui. Aquele negócio para ver elétrico, né? Colaram um monte de negócio em mim. Fiquei deitado lá. Na hora que pegaram o papel, falou: ô senhor, você não tem nada não, pode ir embora. Você está tomando a vaga de outro aqui, vai para casa. Deus vai preparar, levante a mão para receber de Deus agora. Deus vai preparar situações para o nome dele ser glorificado na tua vida. Deus vai preparar situações para o nome dele ser glorificado na tua vida. Deus vai preparar situações para o nome dele ser glorificado na sua vida. Eliseu morreu doente, o seu osso ressuscitou, e nós estamos aqui dizendo que o osso dele ressuscitou. Você está entendendo que você vai ter história para contar ou não? Olha aqui, e no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36 e 37. Olha o que diz: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorca ou Gazela. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. Ela era piedosa, ela tinha ortodoxia, ela fazia boas obras, ela dava alimento para os necessitados, ela cuidava do órfão e da viúva. Quando ela ficava sabendo que uma viúva ali, ela ia lá levar alimento. Quando ficava sabendo que um órfão ali, ela ia lá e tomava conta. Mas a doença bateu na casa dela. Pediu para entrar? A doença não pede. Pediu para ser alojada ali? A doença não pergunta se ela quer vir, se você recebe ela ou não. Ela chega com tudo. Ela quebra tudo, arranca tudo que você tem. Mas olha, nem mais um então. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Colocaram-a lá. Aqueles que foram abençoados por ela correram para Pedro e disse: Pedro, Dorcas morreu, Pedro. Ela era mulher de Deus, ela ajudava a sociedade, Pedro. Ela costurava, ela tomava conta, ela ajudava, Pedro. Só que ela morreu. Aonde ela está? No quarto do nível de cima. Aleluia. Pedro foi lá, colocou as mãos sobre ela e disse: receba a vida. Aleluia. E na mesma hora a vida voltou para o corpo dele. Crente fica doente, crente chora, crente sofre, mas crente também é curado, irmãos. Então eu vou falar de novo: crente também é curado, crente também recebe milagre, sim ou não? Ou é só do lado de lá que pode contar milagre, mas não pode contar não? Aqui tem milagre também, sim ou não? Então, em nome de Jesus, saia daqui preparado para testemunhar o milagre que Deus vai colocar na tua boca. Saia daqui preparado para dar um culto
de graça pelo que o Eterno vai fazer dentro da sua casa. Saia daqui pronto para receber o que Deus vai fazer na tua vida. Escute isso. Não pense que Deus está te castigando. Não pense que Deus está te tentando. Deus não tenta ninguém, meu irmão. Deus prova. Quem tenta é o diabo. Deus prova. E provou Deus a Jó. Tentação é do diabo, provação é de Deus. Crente fica doente? Lê mais um aí, então. Filipenses 2, 25 e 27. Epafrodito. Olha que nome é esse. Lindo para o seu filho. Epafrodito. Nasceu, coloca lá. Epafrodito. Ninguém quer ler, irmão? O 25 e o 27, lindão. Zezinha falou, pô, cara, se tivesse mais um. Aqui a mata fechou, né, Zezinha? Julguei com tudo necessário mandai-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro dos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. E de fato esteve doente. Você já imaginou isso? Você sai para ajudar alguém e você fica doente. Você sai para estender as mãos para alguém e você fica doente. Olha o que aconteceu com ele. Ele saiu para ajudar Paulo. Eu vou ajudar Paulo na obra. Eu vou correr com Paulo, vou servir Paulo. Paulo é meu amigo, vou ajudá-lo. Mas quando ele vai ajudar Gerson, ele fica doente. É vida, parece que é traiçoeira, né? Você sai para ajudar e fica doente. E de fato esteve doente. Mas eu acho lindo essa palavra aqui, porque aqui é o escape de Deus, viu? Repita comigo, e quase morreu. Fala do teu irmão, não morreu não. Quase. Mas está vivo. Quase. Mas está vivo. Quase. Se levantasse a mão muito alto, Jeová pegava. Mas quase. Mas está vivo. E quase a morte. Olha isso aqui, irmãos. Mas Deus se apiedou dele. E não somente dele, mas também de mim. Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Se Epafrodito morresse, Paulo ia carregar a culpa sobre ele. Está entendendo isso? A Bíblia é linda, irmãos. Por quê? Porque ele foi ajudar Paulo. E nessa ajuda ele fica doente. E se ele morre, Paulo ia falar: rapaz, e agora? Ele veio me ajudar, Daniel, e morreu. Então a culpa é minha. Aí Jesus diz: eu vou curar ele. E só de raiva, vou curar você também. Você entende Deus, irmão? Eu posso liberar a palavra? Jesus vai curar quem está aqui. E vai curar quem está lá também. Jesus vai curar quem está aqui. E vai curar quem está lá também. E quando você não der agora, eu não vou parar. Jesus vai curar quem está aqui. E vai curar quem está lá também. Pastor, mas está lá no Nordeste. Tudo bem. Deus não pega avião. Ele está lá também. Pastor, está lá nos Estados Unidos. Fica tranquilo. Ele é mestre em fuso horário. Ele vai lá também. Pastor, está em Minas Gerais comendo queijo. Eu vou lá visitar. Entro com providência. Fecha a sepultura, irmão. Receba de Deus o milagre lá em Minas Gerais. A notícia seria de dor, a notícia seria de perda, mas conforme eu estou desenrolando a mensagem, o Eterno disse a meu coração: diga para ela que eu sou Deus que cura aqui e curo lá em Minas Gerais também. Curou Epafrodito e curou a Paulo também. Mas Paulo fica doente?
Gálatas capítulo 4. Eu estou sentindo o negócio de Deus aqui. Gálatas capítulo 4, versículo 13 e o 14. Olha o que diz. E vós sabeis que primeiro vos anuncieis o Evangelho. Irmão, isso aqui, irmão. Quando eu leio isso aqui, mexe comigo. Olha o que diz. E vós sabeis que primeiro eu vos anunciei o Evangelho, estando eu enfermo da carne. Eu posso falar para você? Nada pode te impedir, irmãos. Nós colocamos tanto obstáculo, irmãos. Nós colocamos tantas coisas para fazer a vontade de Deus, irmão. Eu fiquei tão feliz, presbítero de ser, que uma moça chamada Leiliane te encontrou dentro do ônibus e o Senhor estimulou a fé dela. Aleluia. Ela tem uma filha autista e o Senhor disse para ela: não diga que a sua filha é autista não. Ela falou para mim: não diga que a sua filha é autista não, porque quando Jesus cura ela, ó, irmão, com licença, irmão, que quando Jesus cura ela, não vai precisar ficar espalhando não. Aí ela falou assim: o senhor congrega onde? Aí ele disse: eu congrego ali na DED. Ela que falou a DED, Zane. Aí ele falou: é com o pastor Alisson, com a Sara, é meus amigos. Sendo pobre, mas enriquecendo a muitos. Tendo nada, mas tudo possuído. Chorando e gemendo, mas levando a boa semente de Cristo. Nada te impede, irmão, de falar de Jesus. Estão tirando o teu sangue, grita dizendo: o sangue de Jesus passa na minha veia. Estão te furando, diga para alguém: Jesus sofreu mais do que eu. Teve alta, diga para a pessoa: foi Jesus que me tirou daqui. Nós não podemos perder as oportunidades, meu irmão. O padeiro que você compra pão não é um padeiro, ele é um campo missionário. O açougueiro que você compra carne não é um açougueiro, ele é um campo missionário. O rapaz que leva leite não é apenas alguém que te entrega o leite, não, ele é um campo missionário. Olha que Paulo disse: eu levei o Evangelho para vocês, mesmo estando doente. Vamos despertar, irmãos. Vamos despertar, irmãos. Não perca oportunidade, não, irmãos. Não deixa passar ninguém, não. Fala de Jesus hoje na sua academia. Fala de Jesus aonde você trabalha, meu irmão. Fala de Jesus aonde você entra. Fala de Jesus aonde você passa. Goste quem gostar e cura quem quiser, meu irmão. Fala de Jesus, é isso aí, Jesus. Fala de Jesus aonde você está. Eu e o presbítero Gerson, nós tocamos mensagem quase todo dia. E todo dia nós damos glória, não, Gerson? É no trabalho, é na rua, irmãos, o importante é exaltar a Deus, irmão. E não rejeitastes, nem desprezaste isso que era uma tentação na minha carne, mas antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Então, crente fica doente, crente chora, crente se lamenta, mas agora você vai dar glória. Coloca lá, então, capítulo 8, verso 15. Crente chora, crente fica doente, crente vai para a lona, crente passa mal, mas crente achou não. Mas crente é tocado pelas mãos de Deus. Não, eu vou falar de novo. Crente é tocado pelas mãos de Deus. Você conhece aquelas pessoas que, se ficar sabendo que você está doente, nem na tua casa vai? Não quer nem mandar mensagem, não é capaz de pegar pelo celular. Tem gente que é assim, irmão. Não, no meu carro você não entra. Tossiu? Não vem cá não. Espirrou? Sai fora. E Jesus, terra seca. E Jesus?
toca na mão. Eu acho lindo isso. Aleluia. E Jesus, qual é a enfermidade? Não sei, mas vou tocar a mão. Aleluia. O que está sentindo? Não sei, mas vou tocar a mão. Sabe o que é isso? É o toque amoroso de Jesus Cristo. Até defunto Jesus toca. Irmão, seja sincero, se você estiver no velório, pode ser de parente seu. Se o defunto levantar, não fica pai, não fica mãe, não fica ninguém, qualquer que ele fica. Você pode ser o maior crente que for, não fica, Cezinho. Eu sou o primeiro a vazar, mano. Pastor Júlio, eu atropelo o defunto. Mata a gente morre, quer saber, mano. A nossa tendência é essa, que vai ficar. A gente ora para Jesus ressuscitar, mas quando ressuscita a gente corre. Imagine Jesus parou um velório, meu irmão. Quem para velório aqui, irmão? Quem para culto fúnebre, meu irmão? Jesus parou um velório. O pessoal carregando o esquife e o menino em cima do esquife. De repente vem Jesus, porque o cemitério ficava fora da cidade. Jesus vem com a equipe dele dando glória, e a equipe do defunto vai chorando. Olha o contraste. No meio do caminho, Jesus dá uns passos na frente. Eu acho lindo isso, porque Jesus nunca vai atrás. Ele vai dar sempre uns passos na frente. Ele se aproxima da moça, da senhora, e diz assim: eu vou quebrar aqui uma maldição hereditária, tá? Teu esposo morreu, não é porque teu esposo morreu que teu filho vai morrer também. Vou quebrar uma maldição aqui. Mulher, pare de chorar, enxuga as lágrimas. Tocou, eu acho linda a expressão tocou. Olha que diz, tocou-lhe na mão. Ele tocou. Ora, aquele toque, ele fala o quê? Menino, levanta-te. Na mesma hora o menino abre o zoião, senta no esquife, na tábua, olha para a mamãe. Eu fico imaginando essa cena. Ele sentando no esquife, olhando para a mamãe dele, e a mamãe recebendo ele e abraçando ele, porque apenas um toque, que aquele louvor que diz apenas um toque, não precisa de muita coisa, não, que coisa linda. Ele tocou-lhe na mão. Irmão, só tocou, Pai do Senhor, já era. Shalom Adonai, a enfermidade foi embora. Shalom e a rema, a enfermidade foi embora. Reirei do quírio, a enfermidade foi embora. Está entendendo isso, irmãos? O toque do mestre pode te curar aqui hoje. O toque do mestre pode me curar aqui hoje. Levanta a mão que eu vou liberar a palavra rema. Não sei aonde é e nem me interessa, mas Jesus sabe e está dizendo: vou tocar na enfermidade hoje e vou arrancar com raiz e tudo. Vou tocar na enfermidade, vou tocar na enfermidade hoje e vou arrancar com raiz e tudo. Quem recebe essa palavra, glorifica a Deus, irmão. E quando aconteceu o milagre, você diz: foi a mão do mestre. Foi a mão do mestre. Pastor Almir, foi a mão do mestre que não deixou o Senhor descer a sepultura fria. Foi a mão do mestre que não deixou o infarto acabar com a tua vida. Foi a mão do mestre, pastor Almir. Tu verás os filhos dos teus filhos. Tu verás a herança que o Senhor vai entregar em tuas mãos. Não é tempo de estacionar. Não é tempo de dar baixa na carteira. O Senhor te toma pelas mãos e diz: é apenas um toque, é apenas um toque, é apenas um toque, é apenas um toque, é apenas um toque. Tocou-lhe e a febre foi
Porque Jesus tinha e tem autoridade. Sabe o que é autoridade? É poder delegado, exoquecia, é poder sobre todas as coisas. Tem pessoas que têm autoridade nisso ou naquilo. Jesus não, ele tem tudo. Tem pessoa que chega no serviço, não, eu tenho autoridade, eu tenho a chave para abrir e fechar. Bobinho, quem tem a chave é ele. Não, eu tenho autoridade para isso, tem mesmo, só que é autoridade limitada. Nós estamos assustados com o que está acontecendo aí no mundo, no nosso Brasil. Nós estamos preocupados aonde vai chegar, mas fica tranquilo. Essa autoridade que está acontecendo no Brasil tem limite. Essa autoridade que está acontecendo no Brasil tem limite. Vai chegar um dia que Jeová vai bater o pé e vai dizer: basta! Basta, chega! Porque é autoridade limitada. Mas a minha autoridade, ela não tem limite. A minha autoridade, assim diz o Senhor, ela não tem limite. Receba isso aqui. É autoridade sobre os enfermos, de glória. É autoridade sobre a finança, de glória. É autoridade sobre a saúde, de glória. É autoridade do trabalho, de glória. É autoridade em todas as áreas. Receba de Deus, meu irmão. Mas sabe o que eu acho lindo? E que se você não der um glória agora, eu vou pegar o do assim. Lucas capítulo 9, versículo 1 e o 2. Pega isso aqui, Félix. Lucas capítulo 9, versículo 1 e o 2. Quem vai ler é você? 1, 2, 3. Volta 1. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Agora faça o seguinte: coloque a mão no ombro do teu irmão e diga para ele: seja curado em nome de Jesus. Não, diga com autoridade: seja curado em nome de Jesus. Com autoridade, irmãos, com autoridade, com autoridade, com autoridade que o Espírito lhe dá. Diga para ele: seja curado em nome de Jesus. A autoridade que estava sobre Jesus agora está sobre a igreja. Oh, glória! A autoridade que estava sobre Jesus agora está sobre os pastores, está sobre os diáconos, está sobre as irmãs. Receba aí também na internet a autoridade de Deus, meu irmão. Olha que coisa linda isso aqui. Porque Jesus pegou na mão dela e ela foi curada. Porque ele tinha autoridade. Só que agora, depois que ele reúne os 12, ele diz: a autoridade não vai ser só minha, não. Eu vou passar também a autoridade para a minha igreja. Irmão, chega na tua casa, bate o pé. Não aceita não, irmão. Não aceita lá mandar na tua casa, não. A autoridade está sobre você, irmão. Aleluia. Não aceita fazer o que quer na sua casa, não. Ah, não, na minha casa, fumam dentro da minha casa. Que isso, irmão? Você não é crente? Bate o pé e fala: não, aqui você vai fumar, não, vai fumar lá fora. Não, na minha casa pode beber aqui dentro, porque é melhor beber aqui do que lá fora. Que conversa piada é essa? Um abismo chama outro abismo. Aí você bebia também, aí pronto, aí ficou bonito. Não aceita isso não. Chega na tua casa e diz: eu tenho autoridade do Espírito. Quer beber, bebe lá fora. Aqui tem que ser liberto. Aqui tem que ser sarado. Fico pensando, crente emprestando a casa para os outros beber, fumar, assistir vídeo pornográfico. Que é isso, irmão? Que autoridade é essa? Não, mas é o meu filho. Se mora na tua casa, meu irmão, a autoridade é sua. Não, mas é o meu filhinho. É o filhinho meu que tem que ouvir, irmão. E quem tem que ouvir é o seu filho, não é o filho dos outros, não.
Porque falar do filho dos outros é uma bênção. Fala do seu. Cuida do seu. Não aceita isso não, irmão. Porque você vai aceitando e vai alargando a porta. Quando você vê, filhinha está levando um namoradinho para dormir em casa. É melhor dormir aqui do que... Não, obrigado, Jesus, tá bom. Dorme na sala, ele vai dormir na sala. Você, nego velho, não é? 1000 anos de comunidade e vai dormir na sala? Não, eu vou trancar a porta. Ela tem uma chave escondida. Ele tem uma chave camuflada. Aí o pior acontece debaixo do teu bigode. Aí depois você vai falar, é o diabo. Que diabo que é? É você que não tem autoridade para expulsar o demônio da sua casa. Em nome de Jesus, hoje o Senhor lhe dá autoridade. Quem manda na tua casa, meu irmão, é Deus, meu irmão. Que negócio é esse? Receba de Deus essa orientação. Receba de Deus essa palavra, para depois que acontecer, irmão, não ficar maluco da cabeça. Aí Deus está se antecipando e está lhe dizendo: deu 10 horas, manda o varão embora. Deu 10 horas, manda a varoa vazar. Leve em casa se for possível. Não, vou levar até o portão. Irmão, esse negócio de portão não é de Deus não. Esse negócio de levar até o portão, ficar meia hora, 1 hora no portão ali, não é de Deus não, irmão. Deu horário? Te amo, mas vai para casa, filho. Sua mãe está preocupada. Vai para casa, lindona. Mamãe está preocupada com você. Vai para casa, vai. Não, eu vou te levar até em casa. Ó, irmão, leva em casa. Tome conta daquilo que Deus te deu, irmão. Não tire a presença de Deus de dentro da sua casa, irmão. Não troque o momento de lascívia pela presença de Deus, irmão. Não aceite o diabo fazer ninho na tua casa e a presença de Deus ir embora pela porta. Coloca o diabo para fora e a presença de Deus para dentro, meu irmão. Ele tem autoridade. Agora eu termino. A 7ª lição. Sabe por que Jesus curou ela? Porque Jesus conhecia o coração dela. E sabe por que ela queria ser curada? Coloca aí o que é? Mateus 8:15. Qual o 15? Olha por que Jesus curou ela, Dani. Olha por quê. Lê a parte C comigo ali, a parte C. E levantou-se. Sabe por que Jesus curou ela? Porque ele conhecia o coração dela. E ele sabia que curando ela iria servir a obra de Deus. Jesus vai te curar aqui hoje. Mas não é para você colocar uma placa na frente da sua casa dizendo: São Benedito me curou. São Benedito. Não. Eu estou te curando aqui hoje para você servir a Ele. Olha que coisa linda. No original aqui está dizendo assim: ela levantou-se e começou a servir a todos que ali estavam. Está entendendo o ato de se levantar? Não é levantar à toa. Eu vou levantar, vou ficar aleatoriamente. Não vou levantar de bobeira, não. Ela levantou e disse: agora que eu estou sarada, eu vou começar a servir. Então a 7ª lição eu termino agora. Sabe por que Jesus ele vai te curar aqui hoje? É para você servir Ele. Porque é ruim servir a Deus doente, sim ou não? A doença nos limita a algumas coisas. A doença nos barra a fazer algumas coisas. Mas Jesus disse ali: ele tocou-lhe na mão e a febre deixou. E ela levantou e foi servir. Você está pronta para servir, irmão? Você está pronto para servir, irmãos? Pastor, o meu negócio não é servir. O meu negócio é ser servido. Você está no lugar errado.
Pastor, o meu negócio não é servir, o meu negócio é ficar sentado e esperar na mão. Você está no lugar errado. Mas é bíblico? Olha o que a Bíblia diz. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida como resgate de muitos. O grande aqui, meu irmão, é o pequeno lá, mas o pequeno aqui é o grande lá. A igreja tem que aprender a servir a obra de Deus. Pastor, servir a obra é estar do lado do pastor como se eu estivesse puxando sardinha? De jeito nenhum. Servir a Deus é fazer aquilo com amor e com vontade, independente se o pastor vai estar ou não, independente se ele vai ver ou não. Eu estou aqui para servir. Jesus me curou. Sabe o que é servir? É gratidão por ter sido curado, meu irmão. Você é grato por ter sido liberto? Você pode louvar a Deus porque você está liberto? Quem pode louvar a Deus porque você está liberto? Você pode ser grato porque Jesus te curou? Você pode ser grato porque Jesus te sarou? Você pode ser grato pela porta de emprego? Você pode ser grato pelo milagre que Ele fez na tua vida? Você pode ser grato porque o luto não bateu na tua porta? Você pode dar glória a Deus porque você não sabe o que é hospital, meu irmão. Enquanto nós estamos aqui, a nossa irmã Daniela Campos sofreu uma cirurgia. Enquanto nós estamos aqui, o Samuel Martins sofreu uma cirurgia. Enquanto nós estamos aqui, a nossa irmã Alice vai precisar fazer uma cirurgia. E você está aqui, meu irmão, e não consegue ser grato a Deus. Quem é grato a Deus, irmão? Você está vivo, irmão, seja grato a Deus, irmão. Você está de pé, seja grato a Deus, irmão. Você está salvo, seja grato a Deus. Cadê os grato a Deus aqui nessa noite? Se coloque de pé, só quem é grato a Deus. Glória! Glória! Aleluia! Aleluia! Tem crente grato aqui hoje? Glória a Deus! Tem crente que pode agradecer a Deus? Pastor, se Jesus me curar, eu vou servir a Deus. E se a cura não chegar, eu vou servir a Deus do mesmo jeito. Hoje o pastor Alexandre, quem tem ele nos status, viu que ele gravou um vídeo. E nesse vídeo ele trouxe o diagnóstico do que está acontecendo com ele. E nesse diagnóstico ele disse a todos os irmãos que têm orado por mim: Deus tem me sustentado, mas eu sinto dor 24 horas por dia. Eu deito, eu sinto dor. Eu fico de pé, eu sinto dor. Eu sento, a dor está lá. Eu levanto, a dor continua lá. O médico agora disse que é metástase. Está espalhado no meu corpo. Mais de 18 tumores. Mas eu venho falar para os irmãos, não para ter dó de mim. Eu venho falar para os irmãos, assim lhe dizendo, que se Jesus me curar, o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Mas se ele não quiser me curar também, o nome dele continuará sendo glorificado. Porque eu não adoro a ele por aquilo que ele pode me dar. Eu adoro a ele por aquilo que ele é. Você pode ser grato a Deus porque você consegue sentar. Você pode ser grato a Deus porque você consegue deitar. Você pode ser grato a Deus porque as suas mandíbulas não doem quando você mastiga. Você pode ser grato a Deus porque o seu maxilar não dói quando você abre a boca. Você pode ser grato a Deus porque você vira de um lado para o outro e você não sente nada, meu irmão. E tomando pela mão a curou. E ela levantou e começou a servir. Sirva a Deus com alegria. Sirva a Deus com todas as suas forças. Até que a tua força acabe, sirva a Deus do mesmo jeito. Levante a mão, eu quero orar por você.
Oh, presença. Oh, presença. Oh, presença. Tem crente batizado do Espírito Santo aqui? Tem crente com lágrimas nos olhos ainda? Tem crente que chora ainda? Tem crente que chora com a dor do próximo? Tem crente que se alegra com a alegria do próximo? Eu vou deixar você glorificar a Deus por um minuto, tá? Eleva a cabaça. Você pode glorificar a Deus porque você pode comer carne? Ele não pode comer carne. Você pode glorificar a Deus porque você pode comer fritura? Ele não pode comer fritura. Você pode glorificar a Deus porque você pode tomar suco? Ele não pode tomar suco. Você pode glorificar a Deus pelo café que você toma de manhã? Ele não pode tomar café. Dias maus. Tomando ela pela mão, a febre o deixou, e ela levantou-se e começou a servir aos discípulos. Levante as mãos e adore.
Levante as mãos para o céu. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém no evangélico aqui ainda? Tem alguém? Dê um sinal com a sua mão. Tem alguém no evangélico? Tem alguém afastado do evangelho? Tem alguém que quer reatar sua aliança nessa noite? Tem alguém? Todos são evangélicos?